Delberto. Boa noite, Delberto. Tati, do Paulo. Tati. Deus te abençoe, Tati. Tânia. Tânia. Delberto, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Fátima. Fátima. Renato. Renato. Compartilhou. É isso aí, compartilhando aí, pessoal. Janaína Borba. Janaína Borba. Deus abençoe, Janaína. Tia Lisete. Zete. Já compartilhou. Isso aí, Zete, compartilhando. A Fátima, quero agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à mãe, a Dona Neuma. Está anotado aqui, Fátima. No final nós vamos orar por ela. A Tati já compartilhou. Isso aí, Tatiane. A mãe. Ele. Tio Jorge. Jorge. Dona Sandra, mãe do Júnior. Dona Sandra. Deus abençoe a senhora, Dona Sandra. Mãe do Júnior. Leonardo França, boa noite, amados irmãos. Satisfação em mais um estudo abençoado. Boa noite, Leonardo França. Bem-vindo. Deus te abençoe. A Janaína Borba, peço oração por mim, meu filho Pedro e esposo Juliano. Estamos com Covid, carecendo da misericórdia dele. A Janaína, o Juliano e o Pedro. Janaína, o Juliano E o Pedro, filho dela. e o Pedro. Estão com Covid. Covid. Orar por eles, pedindo misericórdia do Senhor Deus. Vamos orar, Janaína, vamos orar. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Dona Edna, boa noite. Boa noite, Dona Edna. Deus abençoe. Uberlândia Lopes, boa noite, pastor Duval e todos os irmãos presbiterianos, graça e paz. Graça e paz, Uberlândia Lopes. Gilberto e Miriam, boa noite. Alô, Beto e Mídia. Deus abençoe vocês. Jefferson Vieira, boa noite. Boa noite, Jefferson Vieira. A Berenice pediu oração pela família dela. Oração pela família da Berenice. Miriane, boa noite. Boa noite, Miriane. Rose Bim, boa noite na paz do Senhor Jesus. Boa noite, Rosi. Na paz do Senhor. João, oração pelo
Oração pelo meu neto Iago, que está com coronavírus, e por minha família. Iago. Iago da Mabel. João. Vou botar Joãozinho aqui. Iago. Covid. O Beto, esposo da Berenice. Boa noite, pastor. Boa noite, Beto. Jaque, boa noite, compartilhado. Jaque. Dalma Olívia. Boa noite, Dalma Olívia. Ela botou. Boa noite, pastor, graça e paz. Graça e paz. Edilson Mauri. Boa noite, pastor. Edilson, Deus te abençoe, Edilson. Seu Simeão Marques, boa noite. Boa noite, seu Simeão. Dona Maria Helena. Casal firme. Aê. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira. Deus te abençoe, Juliana. Adilson Góes, boa noite, irmãos. Agradeço as orações pela minha prova. Passou, Deus. Infelizmente, tirei 5,25 e não passei. Só é, Deus. Vamos tentar de novo. Caroline Denilson. Caroline e Zenilson. Deus abençoe vocês dois. E as crianças. Rose, boa noite a todos. Agradecemos as orações para o Teodoro. Graças ao bom Deus, ele está se recuperando bem. Só aí, Rose. Motivo de alegria.
Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião de oração desta noite, com o estudo da palavra do Senhor Deus, uma oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nas tuas mãos, ó Pai, nós entregamos nossas vidas, sabedores, ó Deus, que tu tens cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque tua palavra está em nossas mãos para podermos estudá-la, e o Espírito Santo, ó Pai, que vem nos fazer compreender, iluminando-nos, ó Deus, a compreensão dela. Perdoa, Deus, o nosso pecado, as nossas falhas diante de Ti. Fortaleça-nos, ó Deus, a cada vez mais compreender a Tua palavra e que o Espírito Santo venha nos influenciar através dela, Pai, nos colocando, ó Deus, nos moldando cada vez mais na forma, Senhor Deus, que Tu deseja para a vida de cada um de Seus filhos, conforme os princípios estabelecidos na Tua palavra. Perdoa o nosso pecado, fortaleça-nos em Cristo, é o que nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite, trazer registrado lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 3, do versículo 9 ao 18. Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao 18. Todos os homens da condição de pecadores. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Meus irmãos, o título que nós vamos estudar hoje tem como tema do sermão: é grave a situação do homem. Após ler essa descrição que o apóstolo Paulo vai nos falar das condições humanas diante do nosso Deus eterno, diante da nossa situação, né? Evidentemente nós agora salvos muda essa situação, é o que nós vamos descobrir no texto de hoje, mas a palavra de Deus vem nos orientar que é grave, muito grave. E para nós termos uma ideia da gravidade desse problema, tá? Nós damos uma olhadinha na cruz. Quando nós olhamos para a cruz que Cristo foi sacrificado lá, foi pregado e morto pelos nossos pecados, aí nós vamos poder ter um pequeno parâmetro da gravidade da nossa situação no mundo, da nossa situação após queda. Quando você olha para a cruz de Cristo e vê aquele sofrimento terrível que ele teve ali, inocente, nós vamos descobrir a gravidade do nosso problema. Nossa situação era gravíssima diante de Deus. E, meus irmãos, não existe mais nada tão grave quanto o pecado, quanto a queda do homem. É notório isso, tá? Às vezes nós pensamos que a perda de um amigo é muito grave, não é tão grave. Nós podemos pensar até mesmo que a nossa situação financeira, que a nossa vida na terra, a nossa saúde, quando perdemos a saúde, que isso realmente caracteriza-se de uma forma muito grave para nós. Mas quando você for estudar bem o pecado e a queda do homem, o destino que o homem vai ter, aí você vai ver que essas coisas diminuem diante da gravidade da situação do homem diante de Deus. Sim, meus irmãos. E hoje nós vamos estudar algo que vai nos trazer uma boa ideia da gravidade. O Senhor Deus criou o homem, como nós sabemos, no jardim do Éden, não é? O homem cai em pecado.
O homem cai em pecado e nós vamos descobrir, tá? Que a partir daquele momento em diante, o Senhor Deus começa a mostrar as impossibilidades do homem dele se recuperar. Sim, quando nós vemos o homem sendo expulso do Éden, nós já começamos a ter uma imagem de fundo do quanto era impossível, de quanto é ainda hoje, impossível do homem ser recuperado, do homem abandonar o pecado, do homem se livrar dessa situação. Impossível. E Deus vai, no decorrer de toda a história, Ele vai realmente demonstrar para nós, que às vezes tem texto na Bíblia que nós não compreendemos muito bem, né? Se Deus sabia, porque Deus permitiu, porque Deus não resolveu, né? Mas o que nós vamos entender é que nesses casos é Deus revelando para nós, para o homem, das suas impossibilidades. Nós vamos começar a observar isso, meus irmãos, as tentativas que Deus faz, né? Logo no começo. Nós vamos observar, por exemplo, quando uma das tentativas que Deus vai fazer para que o homem se aproxime dele, já começa na geração de Adão. Não é isso? Adão teve um filho chamado Enos, né? E aquele filho de Adão, foi dali em diante que se começou a invocar o nome de Deus sobre a terra. Para os irmãos terem uma ideia, Deus proporcionou um meio de o homem não ficar esquecido, do homem ter alguma noção de se voltar para Deus. Enos, portanto, oferece culto a Deus e nós vamos tocando a coisa para frente, né? E nós vemos que o Senhor Deus está sempre presente. Você vê que quando o homem cai no jardim do Éden, nós vamos escutar o Senhor Deus passeando na terra. Ele está passeando lá no jardim. Ele está próximo, está se aproximando, ele anda pela viração do dia, diz a Bíblia. Não é? Mas, meus irmãos, a situação, tá? As coisas vão de mal a pior. Por mais que o Senhor Deus tente se aproximar do homem, a situação vai se agravando, o pecado vai tomando volume, o pecado vai tomando o vazio do homem, vai se enchendo de pecado. E todos os atos, tudo aquilo que realmente tem de ruim no pecado, começa a florescer, começa a exteriorizar na vida do homem. E, portanto, o homem começa a ir de mal a pior. Você vê, Enos vai, invoca a Deus. Logo em seguida, nós temos o primeiro homicídio. Caim vai e mata Abel. A impressão que nós temos é que a coisa não melhorou. Não é mesmo? Aí depois que Caim mata Abel, né? Nós vamos ver que a coisa vai tocando, vai indo. Daqui a pouco a Bíblia vai registrar que quando Deus olhou para a terra estava totalmente corrompida. Chega a dizer lá no Gênesis que os homens começaram a possuir as filhas dos homens, as mulheres, que eram belas, e então entrou aí a carne, entrou o pecado da carne, o homicídio, e quando nós vamos descobrir, nós chegamos então no capítulo 6 do Gênesis, é Deus tentando todas as formas, e ele vai tentar uma agora que é muito séria. No capítulo 6 nós vamos ver Deus anunciar o dilúvio. Mas o pecado, se você está notando, o pecado foi se agravando, foi ficando difícil, foi ficando ruim. O Senhor Deus olha do céu, olha para a terra se corrompeu totalmente. Aí o Senhor Deus toma uma iniciativa: vou acabar com a raça humana, vou destruir, vou. Aí, diz o texto, o Senhor Deus olha para a terra, mas lá na terra, estão lembrados lá de Enos? Pois é. Agora o Senhor Deus olha de novo para a terra, lá no capítulo 6, e ele mesmo já tinha levantado um homem lá através da sua graça, um homem lá para ele manter esse contato, não perder. Deus não quer destruir a humanidade toda, não quer extingui-la. Deus não fez isso, porque quando ele olha para a terra, ele vai lá e descobre Noé. Muito bem, ele vai lá, pega o Noé, manda construir uma arca, a arca é construída, ele salva a família do Noé, né, baixa as águas do dilúvio, e agora vai melhorar, vamos começar de novo. Não é isso? A ideia é essa. Vamos começar de novo. Noé e sua família. Primeiro ato, Noé tomou um porre. Mas e esse pecado não larga? Não tem jeito. Tomou um porre, né? Bebeu vinho, ficou bêbado, ficou nu.
o filho viu, amaldiçoou o filho, e a coisa foi ficando difícil de novo. E o pecado não tinha solução. A coisa vai se agravando, vai continuando. Aí quando você vê o dilúvio passar, as coisas baixam as águas, aí vem esse episódio triste da vida de Noé, e a coisa vai andando, a terra vai indo, daqui a pouco nós temos um outro problema grave. A terra se polui de novo. Sodoma e Gomorra. Aí Deus já está escolhendo Abraão. O que o Senhor vai fazer com Sodoma e Gomorra? Uma nova tentativa. Aí o Senhor Deus vai lá em Sodoma e Gomorra e vou destruir Sodoma e Gomorra. Desce do céu. De novo o Senhor Deus veio na terra. E diz o texto que o Abraão estava lá sentado lá por causa do sol quente. Era muito quente aquele momento do dia. E ele olhou lá, vinha três pessoas andando. E uma delas era o anjo do Senhor. Era o Senhor de novo, né, que aqui nesse texto, no Antigo Testamento, é o eterno ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Tá? É o eterno ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. E ele começa a desenvolver, isso é chamado na teologia de teofania, né? Jesus Cristo então está vindo ali, fala para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão faz aquela famosa oração, intercedendo. Aí nós pensamos assim, bom, acabou o problema de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18, né? E o pecado vai indo. Os irmãos estão notando que o negócio, o pecado, ele não deu sossego. Ele enraizou de tal forma no coração do homem que ele não se afasta a momento algum. E você já viu quantas tentativas Deus fez no Velho Testamento? Hein? Ele começa lá do Éden, ele tira, ele dá oportunidade, ele mata um animal, ele diz como é que a coisa tem que ser feita, ele se envolve, ele vai, ele está andando pelo jardim. Daqui a pouco ele vem de novo no Monte Sinai, lá em Êxodo, dá os mandamentos, né? E continua essa caminhada. E daqui a pouco o povo de Israel sai do dilúvio, agora entrou em Sodoma, sai de Sodoma, abrimos o Êxodo, o povo de Israel, por causa do pecado, vai para a escravidão do Egito. Se nós parássemos um texto aqui, se nós parássemos a explicação aqui, nós chegaríamos à seguinte conclusão: não tem solução. Mas de fato, porque é isso que Deus está mostrando através da sua palavra. Está revelando as impossibilidades do homem caído, do homem pecado, do homem que caiu, que ele não tem como reagir, não tem como sair disso. O pecado leva Israel para o cativeiro. No Egito, 430 anos no cativeiro, meus irmãos. Hein? Não foi um ano nem dois, não. Há muitos anos seguidos. Deus levanta Moisés, tira o meu povo do Egito. Afinal de contas, né? Eu deixei lá 430 anos. Eles devem ter aprendido que a escravidão não é coisa boa. Eles devem ter aprendido como é difícil ser escravo. Deve melhorar um bocado. Isso sou eu que estou falando. Eu pensei assim, né? Ficar 430 anos no cativeiro. Quando Moisés vai lá tirar ele, deve ter saído um povo melhorzinho do que entrou, né? Devia. Mais 40 anos no deserto. E aí os irmãos estão pensando que agora melhorou. Não. Não melhorou. Sabe o que aconteceu? Sabe. A Bíblia diz que toda a geração que saiu do Egito morreu no deserto. E sabe por quê? Povo de dura cerviz. Você sabe o que significa dura cerviz? Povo de dura obediência. Povo que não quer obedecer a Deus. Por quê? Por causa do pecado. Sai do Éden, né? Sai do Éden, Caim, Noé, hein? Sodoma e Gomorra, hein? 430 anos no Egito, tira de lá e o povo é rebelde do mesmo jeito, é idólatra do mesmo jeito, viu a ação de Deus, olha a tentativa de Deus na retirada do povo do Egito, 10 pragas, de dia uma sombra para o sol quente não escaldar eles, à noite, uma tocha de fogo andando sobre Israel por frio do deserto, não deixar eles morrer congelado, né? Porque à noite o deserto é frio, cheguei abaixo de zero, frio. O Senhor Deus tomando conta, mostrando,
Eu fico imaginando esse povo olhando para o céu, vendo aquele fogo à noite durante 40 anos, 40 anos. Aí eu fico olhando para essa cena assim, eu fico abismado de ver como é que o pecado é terrível. Tá? E de dia aquela sombra ali, dando um refresco, bebendo água da rocha, e Deus mostrando, ei, se arrepende aí, eu estou aqui, eu quero o bem de vocês. Chega na hora de atravessar o mar, Deus abre o mar. Eu pensei comigo, agora converteu tudo. Não. Chegou na beira do mar lá que Moisés levanta o cajado lá, antes dele arrear o cajado e bateu já em terra seca. Eu pensei comigo, agora converteu todo. Vai chegar do outro lado, convertido. Adivinha? Moisés chega do outro lado, sobe o Monte Sinai, fica 40 dias, 40 noites no Monte Sinai. Quando desce, tem o que lá embaixo? Tem o que lá embaixo? Bezerro de ouro. Onde fizeram bezerro de ouro. Os irmãos estão vendo como é que Deus está mostrando como que o pecado é difícil de sair do coração do homem? Não, o Senhor Deus não está só mostrando que é difícil, não, meus irmãos. O Senhor Deus está mostrando para nós que é impossível tirar pecado de dentro do coração do homem. É impossível. Às vezes eu fico parado imaginando a cena no céu. O Senhor Deus sentado no seu trono, anjos ali recebendo ordens para vir à terra, e vão e vêm aquele movimento todo, e o ser humano não consegue abandonar o pecado. Deus fez de tudo. Tudo. Quanto mais você vai lendo ali, passando por um livro de Amós, vai vindo, hein? Vai para o cativeiro da Síria, cativeiro do Babilônio, e passa perto, e não muda. Não consegue mudar. Sim, meus irmãos. Isso sabe por quê? Que Deus revelou para o homem as suas impossibilidades de ele se auto-regenerar, de ele se salvar a si mesmo, tá? E daí vem essa questão de livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? O homem perdeu o livre-arbítrio lá no Éden, né? Se ele tivesse livre-arbítrio, ele parava de ver tanta coisa que Deus revelou e continua revelando hoje. Mas parece que o pecado está ali insistente, não sai de jeito nenhum. Né? Não sai de jeito nenhum. Aí nós vamos chegar à conclusão que realmente o homem tem problema grave. Aí nós temos que olhar lá dentro do coração do homem e ver o que nós temos lá dentro. Hein? Bem, quais são os problemas graves que o homem tem? O Senhor Deus olhou do céu e viu que o homem tinha problemas gravíssimos no seu coração. A primeira coisa que nós vamos observar é quando Paulo vai escrever aos Efésios. Meus irmãos, ele vai dizer que o homem estava morto em seus delitos e pecados. Essa é uma situação grave. O homem está morto. Agora você começa a se associar tanta coisa que o Senhor Deus fez. E o homem parece que não reagiu, mas não reagiu mesmo. Não dá para reagir. Você que não tem Jesus Cristo, aprenda logo isso. Não pense que você vai mudar a si mesmo. Não temos condições para isso. Porque está morto espiritualmente. O homem morreu espiritualmente, morreu fisicamente. Aquilo que levou o Senhor Deus a destruir Sodoma e Gomorra, a destruir a terra no dilúvio, são problemas que estão vindo aí seriamente até hoje. Porque o homem, além de estar morto, o homem é carnal. Ele não consegue ver o espiritual, ele se tornou carnal. Ele passa a satisfazer os desejos da carne. Nós vamos observar isso, meus irmãos, em todo o Antigo Testamento. A satisfação sexual, a satisfação das riquezas, a busca desenfreada por estas coisas, tá? Revela que o homem tem um problema gravíssimo. E esse problema é, além de morto, ele é carnal. E além de ser carnal, ele é cego. Isso! Sim, meus irmãos. Uma pessoa sem Jesus é cego. Não consegue ver nada. Quando eu falo cego assim, eu costumo me lembrar de Gease, né? Que era lá o discípulo de Eliseu. É o ajudante do profeta Eliseu, né? E estão cercados lá. Esses exércitos cercam Israel. E aí o moço de Eliseu diz para ele assim: profeta, agora não tem mais jeito, nós estamos cercados. Aí o profeta diz para ele: não temas não,
E pediu ao Senhor para abrir os olhos do Geazi. Quando ele abriu os olhos de Geazi, ele viu o exército do Senhor acampado ao redor do exército do inimigo. E virou para o moço dele e disse: são muito mais os que são por nós do que aqueles que são contra nós. Por que Geazi não consegue ver? Porque precisa de uma revelação divina. E por que ele não consegue ver? Porque ele está cego naquele momento, não tem visão espiritual. A humanidade caminha cegamente para o abismo. E o Senhor Deus deixa isso muito claro em todo o Antigo Testamento, e a Bíblia é rica nesses ensinamentos. O homem é carnal, está cego, e para piorar a situação, o homem não tem nenhum conhecimento da verdade. O que o homem consegue entender, compreender, o que o homem realmente vive é a mentira. Sim, meus irmãos. O ser humano está vivendo a mentira e não vive a verdade. E o Senhor Deus do céu olhando para aquela situação, o ser humano, ele vive a mentira. Jesus deixou isso muito claro, que eles são filhos do diabo, que é o pai da mentira. E eles querem satisfazer os desejos dele. Filhos não conseguem, meus irmãos, viverem a verdade. Eles não conhecem a verdade. Tá? Não conhecem, meus irmãos. Eles não têm, tá, discernimento nenhum. Eles não conseguem discernir entre a mão esquerda e a direita. E isso é que a Bíblia nos deixa claro. Meus irmãos, eu estou falando contra o pecado. Eu gosto muito de pregar contra o pecado. Tem muita gente que não gosta de ouvir sobre o pecado, né? Mas pecado está aí, tem que ser confrontado. Para nós ficar meio alerta. Aí a palavra de Deus ela é diretamente ligada para o combate ao pecado. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Não é verdade? Então, meus irmãos, uma coisa é certa: o homem vive a mentira. Vive a mentira porque ele é cego. Não tem discernimento. A mente dele é escrava do pecado. Tá? Não conseguem buscar a Deus. Ele está morto, preste só atenção, ó. Ele está morto, é carnal, é cego, hein? Não tem conhecimento da verdade, está vivendo a mentira, não tem discernimento de nada e não consegue buscar a Deus. Você quer ver como é difícil alguém buscar a Deus? Às vezes gente que já frequentou a igreja, eu fico triste com isso, que não consegue voltar. Muitas visitas já fiz, meus irmãos, e pessoas dizendo para mim: é muito difícil de voltar para a igreja. Eu fico triste de ouvir isso. Pessoas que tiveram contato, conviveram junto, né? Mas acontece o quê? Continuaram cegos. Não conseguem ver, não conseguem voltar, não conseguem se arrepender de seus pecados. Eles estão completamente envoltos a uma situação extremamente terrível. Meus irmãos, quando Deus revelou no Antigo Testamento as impossibilidades do homem se voltar para Ele, e Paulo vai registrar exatamente o que nós estamos falando aqui nesse capítulo 3 de Romanos, fica muito claro para nós, meus irmãos, a gravidade do problema do homem. É grave a situação do homem, extremamente grave. Passou a valorizar coisas que não vão tirá-lo da sarjeta, não vão tirá-los do abismo, e vive nessa luta, nesse combate. Porque, Senhor Deus, então, meus irmãos, nós vamos observando, vamos notando que o homem está precisando de ajuda. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua eternidade santa, Deus, quando olha para o homem que sai expulso do jardim do Éden, sabe por que tem que ser expulso? Porque o pecado de Deus não dá para conviver junto. O homem, meus irmãos, se você pegar Adão e Eva lá, eles não se arrependeram. Você chegou a ver algum arrependimento? Não se arrependeram, e pelo fato de não terem se arrependido, então não podiam conviver com Deus. Por isso eles são retirados da presença de Deus. E a partir desse momento nós vamos ver todas as tentativas. Eu costumo dizer que o Senhor Deus andou por aqui várias vezes. Veio aqui no Monte Sinai, andou no Jardim do Éden, né? Foi lá conversar com Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra, não é mesmo? Foi lá conversar com Moisés. Conversava com Moisés, descia aqui na terra, com misericórdia, com graça, com amor, com insistência, para ver se o homem desperta, mas é grave a situação. Queridos, nós temos que botar uma coisa no nosso coração: o pecado é gravíssimo. Mesmo nós salvos, só para os irmãos terem uma ideia,
Nós estamos salvos por Cristo Jesus, mesmo assim continuando pecadores. Sabe quando que nós vamos largar de ser pecadores? O dia que nós formos arrebatados, o dia que nós entrarmos ao céu. Aí acabou isso aí acabou. Mas antes de chegarmos lá, nós somos pecadores, nós temos que vigiar e orar sem cessar. Se você pegar o Novo Testamento todinho, ele vem cheio de ensinos, ensinando que, meus irmãos, o diabo não gostou de Jesus Cristo ter tirado da mão dele a igreja. Ele é revoltado com isso, ele odeia o crente. É aquele ser que não gosta do crente, não gosta de Deus, não gosta dos crentes. Ele tirou os crentes, que tirou aqueles escravos meus. Jesus Cristo foi lá no inferno e tirou todo mundo que ele queria tirar de lá. Tirou a igreja dele, tirou o povo para ele. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus veio aqui e tirou mesmo. Tá? E ele então tem essa revolta, ele não gosta de crente. Por isso, meu irmão, nós temos um Novo Testamento rico, mas muito rico em orientação, para podermos resistir. Chegai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A Bíblia está sempre orientando. Busque a Deus, se chegue a Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, creia nas promessas. Há uma grande responsabilidade que cai sobre nós. Às vezes as pessoas acham que depois que foram salvos não precisa de mais nada, que está tudo certo. Não está não, meu irmão. Fomos salvos para sermos santos, fomos salvos para santificar, fomos salvos para nos desviar do caminho do pecado, fomos salvos para mortificar a velha natureza. Isso mesmo, Paulo vai dizer que nós morremos com ele, fomos sepultados com ele e ressuscitamos com ele, lá em Romanos 6. Isso, é isso que nós somos privilegiados por demais da conta. Demais da conta. O que Deus fez no passado, meus irmãos, o pecado veio se agravando, veio se arrastando, veio envolvendo, e veio trazendo, e veio aprisionando, e vinha cegando, e Deus revela os seus mandamentos, o diabo está lá cercando, porque o pecado não permitiu ver, até que o Senhor Deus olha do céu e tira uma conclusão. Isso mesmo. O Senhor Deus olhou para a terra e concluiu. Qual foi a conclusão de Deus? Quando Deus olhou para nós lá do céu, olhou para a terra, olhou os homens que não conseguem sair, não pode fazer ameaça que for. Pode matar tudo no deserto, porque o que sobrar ainda vai se perverter logo em seguida. Não é? Qual foi a conclusão de Deus? Bom, nós temos que aprender uma coisa sobre essa conclusão. Quando Deus somou todas essas coisas, revelou todas as impossibilidades para nós, não é mesmo? Revelou a gravidade do nosso pecado a nós mesmos. Agora o Senhor Deus, mesmo nós sabendo da gravidade, o Senhor Deus toma uma providência. Ele conclui que o homem precisa da sua graça. Meu irmão, o Senhor Deus concluiu, não tem jeito, eu vou ter que estender a minha graça a esse homem. O Senhor Deus concluiu que o homem precisava da sua misericórdia. O Senhor Deus concluiu que o homem precisava do amor dele. Porque esse é o único caminho que o Senhor Deus concluiu que poderia realmente tirar o homem do pecado. Isso mesmo, querido. Isso mesmo. O Senhor Deus concluiu que o homem precisa da graça, que precisa da misericórdia, do amor dele. É interessante esse pensamento de Deus, do nosso Deus. Ele viu as impossibilidades, ele revela os nossos problemas que são graves e sabe que não estávamos procurando por ele, não queríamos saber dele. Então só existe uma saída, só existe uma solução, só existe uma forma de mudar esse quadro. E a forma que Deus vai usar para mudar esse quadro é que tremenda, é gloriosa demais. É quando o Senhor Deus Todo-Poderoso vai olhar para nós como homens pecadores e miseráveis que somos, tá? E diz assim, eles precisam de misericórdia. Se fosse do rosa, eles precisam ser queimados no inferno. Porque eu já fiz de tudo, essa gente não se arrepende, mas o Senhor é Deus. Ele olhou para o homem e falou assim, eu vou salvar essa gente. Boa. E a conclusão é simples. A minha conclusão é simples. Eles precisam da minha graça, precisam da minha misericórdia, precisam do meu amor. Então, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou lá na terra. Imaginou isso, não? Tá vendo essa cena? Quando ele conclui no céu, a impressão que eu tenho às vezes que ele está conversando lá com a Trindade, né? Ele está falando com a Trindade assim, olha, eu vou descer. Vou descer. E vou assumir a forma humana. Vou. Porque essas dificuldades que eles têm, tá? A gravidade de seus pecados, tá? Eu vou me transformar num deles. E vou mover as impossibilidades, tá? E vou estender a minha graça para eles. Vou fazê-los entender como um homem. Porque como Deus aqui do céu, eu já mandei a lei, eu já abri o mar, eu já fiz chover fogo do céu, eu já fiz de tudo. E isso revelou o quanto que esse coração é duro. Então agora eu vou virar um homem e vou mostrar para eles na prática, na realidade, como que eu vou remover isso da vida deles. Eu fico imaginando isso quanto que foi no céu. Eu fico imaginando quando a notícia correu no céu. Um anjo daquele poderoso olhou um para o outro e falou assim, e agora? Ele vai descer. Vai descer. Vai assumir a forma de um deles. Ele vai transformar aqueles lá tão importante, mais importante que nós. Hein? Mais importante que nós. Ele não assumiu a forma de nenhum de nós. Mas ele vai assumir a forma do homem. Vai assumir a forma do homem. Assumiu a forma do homem. Sabe por quê que Deus concluiu? Deus concluiu que o homem precisa de Jesus. Foi isso que ele tirou como conclusão final. O homem precisa de graça, misericórdia e do meu amor. Agora, fisicamente, esse homem precisa de Jesus. Ele precisa de mim encarnado no meio deles. E não rejeição. E não separação. E não abandono. E não virar as costas. Mas eles precisam de mim no meio deles. E ele fez exatamente isso. Fez. O diabo não contava com essa. Não contava com essa. Hein? O Senhor Deus se move do céu. Quando Jesus Cristo faz a oração sacerdotal, ele deixa isso claro. A glória que eu tinha junto de ti aí no teu trono, lá em cima, ele veio aqui. Agora ele não passeou mais no jardim do Éden. Agora ele não desce no Monte Sinai. Ele agora vai andar no meio dos homens. E andou. O homem precisa de Jesus, foi a conclusão de Deus. Ele precisa de Jesus para quê mesmo? Ele precisa de mim, ele precisa de Jesus para ressuscitá-lo física e espiritualmente. Esse homem está morto, E eu vou lá, porque eu vou levar a eles a possibilidade, a realidade deles serem ressuscitados. Espiritualmente e fisicamente. É isso que eu vou fazer lá no meio deles. E veio. E nasceu filho de mulher. E andou aqui no nosso meio. E aprendeu como ser humano. Sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. Pegou chuva. Isso mesmo. Sentiu calor, sentiu frio. Dormiu na voragem do dia. Ele veio aqui para possibilitar a ressurreição. Ele veio aqui para revelar a nós uma forma de mortificar a carne. Sofreu na carne. A Bíblia diz que ele foi tentado em todos os aspectos, assim como nós fomos. E ele resistiu a todas elas. Ele levou ao deserto para resistir ao diabo. Sabe por quê? Porque ele tomou a forma humana. Eu vou mostrar para eles que eles podem mortificar a carne. Não precisam ser carnais. Nem devem de ser, porque eu vou proporcionar meios para eles não serem carnais. Tá? Vou mortificar a carne. Vou trazer conhecimento da verdade. Eles estão vivendo uma mentira. Sim. O Senhor Deus tomou uma iniciativa, meus irmãos, de trazer a nós a verdade. A verdade que é oculta do homem sem Jesus. Que existe inferno, que existe céu, que existe um princípio, que existem formas de viver diferente, que existe uma forma amorosa de se viver,
existe felicidade, existe amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. Ele falou assim, eu vou levar isso para eles saberem, vou perdoá-los, vou conviver com eles, vou sofrer as tentações deles, vou conhecer as necessidades físicas deles, pessoalmente. Tá? Meus irmãos, mortificou a carne, perdoou o nosso pecado, trouxe o conhecimento da verdade. Jesus chegava a dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus lá do céu concluiu uma coisa. Eles estão vivendo a mentira e eu vou lá acabar com essa mentira. Vou lá revelar a verdade. Vou mostrar para alguns deles, para muitos deles, o que é a verdade. A verdade é Cristo Jesus, porque o homem precisa de Jesus Cristo. Foi a conclusão divina após mostrar ao homem as suas impossibilidades, após mostrar ao homem a gravidade do seu pecado. Agora ele diz assim, agora eu vou lá pessoalmente e vou mostrar para eles o quanto eles precisam de Jesus. Através da graça e da misericórdia. Que depois que eles conhecerem a verdade, depois que eu tirar a venda dos olhos deles, depois que eu mostrar a eles que existe um outro mundo, depois que eu mostrar a eles que existe vida além da terra, depois que eu mostrar para eles que a salvação que eu vou oferecer a eles é real, depois que eu mostrar para eles que eles realmente estão vivendo uma mentira, porque eles vão ter um parâmetro da verdade, aí eles vão voltar a me buscar. Não há quem busque a Deus, mas depois de Jesus Cristo entrar no coração do homem, ele começa a buscar a Deus de uma forma gloriosa. Ele tem vontade de ir na igreja, de orar, de ler, de estudar, de pesquisar. Existe uma necessidade na alma, existe algo profundo que precisa ser preenchido, que é a sede pelas coisas divinas, que é colocada por Deus. Antes era o desejo do pecado e da carne, agora ele bota um desejo espiritual, que é buscar a palavra, que é ler a Bíblia, que é buscar se santificar e andar com Ele. Isso mesmo. Ele desperta na nova criatura, nos crentes salvos, tá? Aquela vontade de andar com Ele. O verdadeiro crente, ele está baseado no Salmo 84. Isso mesmo, saudades do templo. Ele tem saudade pelas coisas de Deus. Ele ama as coisas de Deus. Ele gosta de ir no templo, conversar com os irmãos, rir, brincar, está envolvido. Isso, todo mundo lá cantando, alegrão, hein? Cantando firme e forte. Um afinado, um desafinado, outro forte, um mais fraco, mas todo mundo junto. E o Senhor Deus lá do céu, olhando para Jesus Cristo, falando para ele assim, olha lá, aquilo é resultado do nosso trabalho. Viu? Resultado do nosso trabalho. Por isso a igreja é a glória de Cristo. A igreja é a glória de Deus em Cristo. Isso mesmo. Você faz parte dela? Já faz parte dessa igreja gloriosa? Abençoada, escolhida, separada. A conclusão de Deus foi, o homem precisa de mim. Quando eu vejo a Bíblia assim, eu fico impressionado, né? Fico impressionado, viu? Eles precisam de mim. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá. Vou lá revelar amor, alegria, paz, longanimidade. Vou lá revelar tudo isso para eles. Vou lá porque eles precisam de Jesus. A forma que Deus tomou para se tornar visível, palpável, foi em Jesus. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Alguém me disse uma vez, quando chegar no céu, eu vou ver 3 tronos, o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Não, só tem um. Sabe quem vai estar sentado nele? Jesus. Isso mesmo. A personificação divina. O Deus que você conhece. O Deus que foi lá embaixo na terra nos buscar. Nos resgatou e nos levou diante da sua santa presença. Que glória, que bênção, que amor profundo. Ele revela as impossibilidades. Revela as impossibilidades diante das ofertas que ele faz.
Ele revela as impossibilidades diante das suas revelações, demonstrando amor, carinho, compreensão, ajudando e estendendo. Revela a gravidade do nosso estado momentâneo, aquele estado de pecado. Sim, revela que nós não queremos Deus, não queríamos. Aí ele conclui uma coisa, meus irmãos, que me deixa impressionado. Eles precisam de Jesus. Veio aqui, nasceu, viveu, sofreu, morreu numa cruz, ressuscitou, ficou 40 dias ainda aqui, para revelar que ele estava vivo, que a ressurreição é uma realidade, e depois de ressuscitar, ele foi para junto do Pai, mas deixou um recado: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também comigo. Que Deus maravilhoso, que Deus abençoador, que Deus magnífico, imensurável. Não dá para descrever o nosso Deus. E o homem então volta a buscar a Deus em Cristo. Eu vou concluir. Em Efésios 2:8, conhecido da igreja. Porque pela graça, depois de ele revelar as nossas impossibilidades, depois de nos revelar a gravidade do nosso pecado, Paulo chegou à seguinte conclusão: você sabe como é que você é salvo? Pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vós porque é impossível vir. É dom de Deus. É dom de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E você não resista a essa bênção gloriosa da salvação. Bem, meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós temos pedido de oração aqui de pessoas doentes. Nós temos um pedido de oração aqui pelo Silvio. Tá? Vamos orar pelo Silvio. Temos motivo de agradecimento com o nosso irmão Teodoro. Viu? Estava com Covid séria. Tá? Mas a graça, o amor e a misericórdia de Deus, Deus olhou para ele e falou assim: ele precisa de mim. Foi lá e tirou ele de lá. Glória a Deus por isso. Não foi só ele, não. Tirou mais gente ainda. Né? Mas nós também temos aqui, meus irmãos, agradecimentos de aniversário. Tá? Nós temos aniversário da Rose, que é esposa do Teodoro. Foi domingo. Tá? Que foi domingo passado. Temos também da Nilma, que é hoje. Tá? Que é aqui da nossa igreja. Isso. Deus abençoe a Nilma, abençoe a Rose, a dona Edna também, que fez seu aniversário. Deus abençoe a ela e outras pessoas que fizeram, que estão na live aí, tá, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês, continuará abençoando. Temos ainda mais pedido pela Elisandra, pelo Bel e pelo Arthur, tá, meus irmãos? Vamos orar por eles. Também temos pela nossa irmã querida, a Janaína, o Juliano e o Pedro. Pegaram Covid. Vamos orar para o Senhor Deus removê-la. Temos também pedido da Berenice pela sua família. E temos um pedido aqui também pelo Iago, que é neto de um membro da nossa igreja aqui, que é o João. Nós chamamos aqui de Joãozinho. Tá? Vamos orar pelo Iago também. Tá, meus irmãos? Para Deus abençoar a vida deles. A dona Ângela está pedindo oração pela vida da amiga dela, Ivana Zucchi. Dona Edna está pedindo pela Ivana. Dona Ângela. A Ângela. Tá. Vamos orar também pela nossa Ivana Zucchi, família da Maria Ângela. Pela vida do Júnior e Gislaine e pela família dela. Da Maria Ângela. Família da Maria Ângela. Da família da Maria Ângela. Pela família da Dona Ângela e pelo Júnior e Gislaine. Pelo Júnior e Gislaine. Tem mais aqui, peraí. O Jonathan Moraes pediu oração pelos irmãos dele, João Vitor e Marcelo. Jonatas Moraes. Pelo Vitor e Marcelo.
Oração pelo Vitor e Marcelo. O seu Simeão Marques pediu oração Marcelo. pelo sobrinho dele, Lucas, que está infectado com coronavírus. Oração pelo Lucas. Isso. Marcos Juscelene gostaria que continue orando pelo Iveson, esposo da minha sobrinha, ainda continua no UTI. Vamos continuar orando pelo Iverson. A dona Rose Bin pediu oração pelo filho dela, Bruno Bintisso. A Rose, eu vou ligar para a Rose, tá, Rose? Saber como é que anda as coisas. Bruno Bin. Rose Bin. E pelo Bruno Bin e a família dele. Pelo Bruno, né? Pelo Bruno Bin. E a família. O seu Carmelito pediu oração pela família dele. Carmelito, vamos orar para sua família, Carmelito. Querido Carmelito. Tem mais algum pedido? Não, pedido não. Muito bem, meus irmãos. Os irmãos anotaram aí? Vão anotar, tá? Tem alguns irmãos aqui que nós precisamos de orar por eles, interceder diante de Deus pela vida deles. Que o Senhor Deus estenda a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, como nós aprendemos hoje que o Senhor Deus o faz. Tá? Que Deus venha restaurar saúdes e agradecemos também por aqueles que Ele já está restaurando e pelas pessoas que nós sabemos que Deus ama de tal maneira que restaura realmente a saúde, dando forças e vamos continuar orando a Deus para mover esse vírus daí, que sejamos todos vacinados e possamos voltar para nossos cultos na igreja, cultos presenciais. Muito bem, meus irmãos, então nós... O Berlândia está agradecendo os irmãos pelas orações. Oração, Berlândia está agradecendo pelas orações. O Berlândia, Deus te abençoe, tá? Você, sua família, estive olhando ali no Facebook ali, tens uma família bonita, hein, Berlândia? E pela graça e misericórdia de Deus, mantenha-os aí debaixo da tua mão, que proceda da mão de Deus, Todo-Poderoso, que guarda e nos traz o privilégio, né, de termos todos ao redor de nós. Deus te abençoe, então, Berlandes, e também a todos aqueles, tá? O seu João, seu Simeão, todos, tá, meus irmãos? Isso, a família do Joãozinho aqui que pediu oração, tá, pelo Iago, enfim, todos aqueles que necessitam de oração, o Senhor Deus conhece os motivos e os nomes que nós, com certeza, não vamos lembrar de todos. A Berenice agradeceu a oração na vida dela. E a Berenice também está agradecendo a oração pela vida dela, que Deus tem sido generoso, amoroso, carinhoso com todos nós. Oremos então, irmãos. Deus eterno, nós te louvamos imensamente, ó Deus, porque podemos sentir a tua santa presença, ó Pai, que nos traz alegria, que nos traz satisfação de conhecermos um Deus tão maravilhoso como tu, ó Pai. Tu nos revelaste, ó Deus, o teu amor, o teu cuidado no passado, tens revelado agora no presente, e nós aqui, Senhor Deus, diante de ti, para podermos reconhecer que tu é o Deus que se faz presente em nossas vidas, em Cristo Jesus, ó Pai, nós te louvamos por isso. Clamamos a ti, ó Deus, as bênçãos para as orações que foram aqui pedidas diante do teu altar. Agradecimentos, ó Deus, que foram feitos por um aniversariante, por aqueles que já estão sendo recuperados da Covid, ó Deus, e por aqueles que tu tens permitido passar pela Covid, que tu tens teus planos, teus meios, e nós clamamos a tua bênção para a vida deles, que eles possam, Senhor Deus, assim sair vitorioso com saúde, ó Pai, como sabemos que tu é o Deus que pode todas as coisas. Te agradecemos pelas famílias, te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus amoroso e grandioso. Te louvamos agradecidos em Jesus, ó Deus, por tantas bênçãos reveladas e por motivos de muita alegria que tu tens trazido ao nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Nós te louvamos agradecidos, ó Deus, não por nossos méritos ou merecimentos próprios, mas pela honra, Senhor Deus, de ter sido escolhidos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. É no nome dele que nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém, Senhor.
Berenice deu boa noite. Leonardo França, excelente noite a todos e até quinta-feira, se Deus quiser. Seja abençoado, pastor Duval. É isso aí, Leonardo. Vamos continuar. Berenice, você também. Orando e agradecendo sempre vocês. Existe um canto alegre que espalha o seu louvor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Boa noite até quinta-feira, se Deus quiser.